Olá, André Almeida Rocha mais uma vez aqui em mais um vídeo no canal, tratando desta vez sobre machismo ou masculinidade tóxica dentro da Umbanda. É um tema um pouco espinhudo, mas vamos lá. Não é muito diferente do que a gente tem visto nos últimos anos, né? Ou em todos os anos anteriores. Existem questões que são sempre colocadas para os adeptos de Umbanda e que muitas das vezes a gente não consegue às vezes desvencilhar. E uma delas é a questão da dificuldade de alguns homens, sejam de fato médiums de trabalho de Umbanda ou mesmo pessoas que vão na assistência, de aceitar homens incorporados em entidades femininas ou homens que têm orixás femininos de frente. Vou dar um exemplo. Eu sou André Almeida Rocha. Na minha coroação foi dada a minha coroa de frente para minha mãe Iemanjá. Ela foi a minha primeira orixá confirmada, provavelmente. Então, assim, se é dado orixá de frente como sendo Iemanjá, tem muita gente por aí, e eu já ouvi falar que, aspas, isso é errado, pois deixa o cara boiola, ponto, de exclamação, e fecha aspas, segundo informações coletadas, que no caso foi o que eu ouvi uma vez de um colega de trabalho, né? E mesmo eu dando explicação, rebatendo, o cara não aceitou. Para ele é um absurdo a pessoa um homem cisgênero, ou mesmo que seja um homem que é, enfim, homoafetivo, ser dado orixá feminino para ele como sendo o orixá de frente. E isso é de uma pequenez, de uma tacanhice, que me faltam até palavras para definir isso, né? Eu tenho conhecimento de outros médiums também que têm orixás femininas de frente. E não necessariamente eles têm características tidas como femininas. E mesmo se tiver, é importante falar sobre esses pequenos machismos, esse tipo de masculinidade tóxica na nossa religião, porque a nossa religião ela veio para ajudar a construir uma nova humanidade também, de certa forma. Ela veio para ajudar a estender a solidariedade a todos. Os que sabem mais vão ensinar, os que sabem menos vão aprender. E todo mundo vai dar as mãos e todo mundo vai trabalhar para ajudar o próximo, né? Então, não é com preconceitos ridículos, bobos, tacanhos e mesquinhos que a gente vai conseguir levar a nossa religião à frente. E quando eu falo levar a nossa religião à frente, não significa fazer com que mais pessoas entrem na Umbanda. Porque tem muita gente que pisa no terreiro e só pisa para pedir ajuda e depois vai embora e não tem problema nenhum. O grande problema são as pessoas que vêm para a religião, ficam na religião e não conseguem melhorar um pouquinho que seja. Então a nossa mentalidade é uma das coisas que precisa ser mudada urgente, né? Da mesma forma que é quase um consenso de que não há problema nenhum das mulheres incorporarem entidades masculinas, né? A maior parte das mulheres de terreiro que são médiums incorporam Exu. E isso não é um problema nenhum. Incorporam marinheiro. E isso não é um problema nenhum, né? E isso não tem nada a ver com orientação afetiva do médium ou da médium. Não tem sentido. Não tem sentido a gente colocar isso. A mesma coisa se diz também em relação a orixás que são tidos como metá-metá. Oxumaré, Logunedé. Eu ainda vou falar sobre Logunedé num outro vídeo mais pra frente, né? Eu fiz uma pequena... como eu posso falar? Joguei uma isca no vídeo que eu gravei sobre o sincretismo de Oxóssi, né? E São Sebastião. E... enfim. Tem essa questão desse orixá, que é Logunedé, e também tem essa questão também de orixá Oxumaré, que são considerados orixás metá-metá, que tem polaridade masculina e feminina dentro do mesmo ser e muito claras, muito visíveis, né? E isso não é um problema nenhum.
Se a gente estuda as tradições sagradas dos povos hindus, de lá de trás, as tradições védicas, a gente vai descobrir que um dos objetivos do yoga era justamente a integração entre masculino e feminino. Então isso não tem problema nenhum. Não há grande problema nisso. As pessoas não deveriam, nós da Umbanda, que somos uma religião recente, não deveríamos ter problema com isso. Para nós deveria ser muito tranquila essa questão, né? Independente da orientação afetiva que a pessoa vai ter, né? Outra coisa que eu gostaria de falar dentro desse tema aqui da masculinidade tóxica e dos machismos da Umbanda, falei dessa questão do orixá feminino, que sim, é tranquilo o homem ter orixá feminino de frente, não deveria ser polêmica. Aí eu vou falar da questão de pombogira. Mas também vou falar de entidades, como eu posso falar? De entidades femininas, não somente pombogira. Pombogira é a mais famosa, né? Mas tem aquela coisa. Ah, porque homem não pode incorporar pombogira. Tem casa que até deixa o cara cuidar da pombogira. Mas tem casa, e eu falo cuidar assim, cuidar, fazer oferenda, essas coisas e tal. Mas é mais complicado, ou é complicado culturalmente falando, se a mãe ou o pai da casa chama para trabalhar e incorporar pombogira. Tem homem que você tá vendo ali que tá com a energia todinha ali e a pessoa se segura. Por quê? Mais uma vez, masculinidade tóxica, machismo. Porque ainda se tem a mentalidade de que o que é feminino é fraco, não é forte. Isso não corresponde em nada. Quando a gente pega e estuda os itãs, quando a gente estuda as lendas, as histórias, quando a gente senta no pé de um guia ou de uma mentora, de uma guia, para ouvir sobre a história delas. Pelo contrário, a gente vê que a nossa religião Umbanda, assim como o Candomblé e muitas outras, são religiões, apesar de terem sido permeadas pelo patriarcado, são muito matriarcais no seu funcionamento. A gente conhece um monte de casa por aí, a própria casa que eu trabalho, tenda de Umbanda, Amor e Caridade, são duas mães que seguram o barco. E é isso. Essa questão de pombogira, que homem não pode incorporar pombogira, também é uma tacanhice, gente. Eu estava conversando com uma colega de trabalho e aí passou um outro colega e falou para aquela moça que ela tinha uma força de pombogira muito forte. E ela já ficou preocupada. Ai, meu Deus, porque isso é bom, isso é ruim. Ai, meu Deus, com aquela coisa, né? Porque se fala muito de Exu e se fala muito mal de pombogira. Mas, na boca de quem não presta, o nome de Exu e pombogira nunca vai prestar mesmo. É isso, não tem muito o que falar. E aí eu falei para essa colega de trabalho, eu falei, olha, todos temos Exu e pombogira, porque Exu é o que traz a vitalidade e pombogira é o que traz o desejo. E nós sem desejos não somos nada. Que alegria de vida a gente tem, que vontade de viver, de fazer as coisas realizarem, a gente tem se a gente não tiver desejo. Às vezes a gente tem até a força para fazer, mas se não tiver desejo, então... Se, como já diz o ponto, uma banda sem Exu não se pode fazer nada, quando se fala de Exu, é Exu também, mas também pombogira. Já deveria ser muito claro isso. Uma banda sem pombogira, sinto muito, gente. Uma banda sem pombogira, vai faltar tempero, vai faltar uma série de coisas aí, né? E tem muita gente que leva a pombogira somente pro lado sexual, mas também faz parte também o lado da ativação da sexualidade e principalmente da sensualidade do ser humano. Independente se ele é um homem heterossexual, cisgênero, ou se ele é um homem homossexual, homoafetivo, enfim, ou uma mulher cisgênera, heterossexual, ou uma mulher, enfim, não importa o tipo de classificação que se dê ao ser humano que está trabalhando com essas entidades. O mais importante é a gente sim fazer a verdadeira caridade também com a gente, porque os guias eles vêm na nossa matéria, eles trabalham também as dificuldades que a gente tem, eles reforçam as coisas que têm que ser reforçadas, tanto entidades masculinas como entidades femininas. E aí tem um exemplo que eu costumo sempre trazer, que é um bom homem, ele jamais vai renegar a sua mãe, jamais. Um bom homem não vai renegar sua mãe. E a gente não está falando de, mas tem um homem que foi maltratado pela mãe. Eu não estou falando desse exemplo, gente. Não estou falando nada disso. Mas é isso. Um homem que teve acesso ao cuidado feminino,
que nasceu de uma barriga de uma mulher, ele não pode renegar nem a força masculina nem a força feminina. Porque ambas estão dentro dele. Ele tem que sim cultivar e poder deixar vir para fora esses dois lados aí. Tá certo? Bom, falando sobre uma última parte de que eu vejo que são parte dos comportamentos das masculinidades tóxicas dentro da nossa religião, machismo também de certa forma, que é o quê? O uso de substâncias dentro dos trabalhos, ou seja, o consumo de álcool, o consumo de fumo, e o médium homem normalmente fazendo o quê? Não tomando um mínimo de autocuidado para com a sua própria matéria. É um médium que não toma água, é um médium que acha que para dizer que é um médium forte, é um médium, aquela outra palavra com F que assim, a gente pode falar, mas eu evito para não termos problemas aqui no canal. Um médium, né, dástico, que F-dástico, vamos colocar assim, ele vai ser F-dástico se ele for aquele cara que beber e nem reclamar, é um médium que vai beber e vai ali, gente, para com isso, para que tá feio. Médium bom preserva sua matéria para continuar servindo com seus guias o tempo que a espiritualidade achar necessário. Isso é você se submeter sim de verdade a Deus. Isso é você sim oferecer a sua mediunidade, a sua matéria, como sacrifício em prol de Deus e dos seus filhos. Então, se você cuida da sua matéria, você sim está sendo um bom médium. E não querendo colocar pataquatas como sendo verdades absolutas. De que o guia meu vai vir, vai levar toda a cachaça, todo o fumo, e a gente sabe que não. É raro, né? Não é tão comum hoje em dia isso acontecer. Então as pessoas têm que sim tomar o cuidado, principalmente os homens também. Porque nós homens temos essa tendência de não cuidar da própria saúde. Já é uma dificuldade com o autocuidado pessoal, né? Hoje em dia que ainda tá melhorando um pouco, né? Que o cara ainda consegue ir ali no barbershop ali, né? Faz uma barba, faz o cabelo ali, dá uma parada no cabelo, né? Quando muito aí toma um banho antes de ir pra gira, né? Tem essa questão também. Às vezes é uma questão delicada, mas é importante que a gente se cuide. E é importante que a gente tire essas besteiras da nossa cabeça, né? Por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui hoje, com essas rosas também, pra gente sempre lembrar que se nessa banda, que é a Umbanda, sem Exu não se faz nada, sem Pombogira também, é menos ainda que a gente faz. Tá certo, pessoal? Saravá a todos, um ótimo domingo de carnaval, aproveitem com consciência e vamos refletir, vamos tirar as caraminholas da cabeça. Saravá a todos e até!